Sua igreja define em quem você vota? Roda a vinheta! Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos então para mais um vídeo aqui no canal, né? E hoje vamos então para a segunda parte daquela questão da oposição, né? A primeira parte, para quem não lembra, tá aqui, foi no último vídeo que eu gravei no canal. Foi quando a igreja tentou se impor em eu ir no casamento de alguém que eu não conhecia. A segunda parte, a segunda questão, aconteceu no mesmo ano que esse episódio do casamento. Foi alguns meses depois. Porque aquele ano era um ano de eleição, né? E por conta de ser um ano de eleição, a igreja tinha todo o direito de apoiar um candidato, né? Aí certo dia eu cheguei num culto, né? Ainda não tinha começado. Aí perguntaram pra mim: e aí, Willy, você já tem candidato a vereador esse ano? Eu falei: já tenho. Aí, obviamente eu não ia votar no candidato que a igreja estava apoiando. Aí chegou o pastor: não, você vai votar nele, você tem que votar nele sim, não sei o que, é pra votar nele, acabou, você tem candidato, dane-se, é pra votar nele. Aí eu: peraí, mas eu tenho o direito de escolha de votar em quem eu quiser. Então, desculpa o seu candidato, mas eu vou votar no candidato que eu já tinha. E aí o que aconteceu? Passou a eleição, né? E o candidato da igreja, o candidato que a igreja estava apoiando na época, ele acabou perdendo a eleição. Perdeu, não foi eleito. E aí no culto seguinte, né, um culto depois da eleição, o pastor ainda falou: por que ele não ganhou? Por causa de rebeldia da igreja, rebeldia dessa rede da igreja, né? Aí eu não falei nada, mas irmãos, o vídeo começa aí. Não vai ter, você pode votar em quem você quiser. Não vai ter nenhum anjo sentado perto da urna para mostrar e dedurar para o seu pastor, para o seu líder, em quem foi que você votou. Até porque a gente não é obrigado a nem votar em candidato cristão se a gente não quiser. A gente, como cristão, nós, como cristãos, como servos de Deus, como conhecedores da palavra de Deus, a gente orienta: irmão, você tem que votar num candidato assim, assim, assim. Você não pode votar no candidato. Você quer votar nesse candidato, você vota. Mas você tem que saber que esse partido, a pauta desse partido é essa, essa e essa. Irmãos, existem sim projetos que tramitam na Câmara dos Deputados, no Senado, nas Assembleias Legislativas, câmaras municipais e afins, que são para restringir, para acabar com os valores cristãos. A gente tem ciência disso. Porém, a gente pode até orientar as pessoas em quem que elas devem ou não devem votar. Mas quando elas vão para a sessão eleitoral delas, elas votam em quem elas quiserem. Elas que decidem se elas vão ouvir os nossos conselhos ou não. Então você não pode punir uma pessoa ou impor numa pessoa, colocar: você vai votar nessa pessoa e acabou. Não tem essa. Até porque, como eu disse, a gente não é obrigado a votar em candidato cristão. E antes de eu continuar com o vídeo, eu falei no vídeo anterior que essa questão de imposição teria apenas a parte 1 e 2. Porém, uma pessoa que é inscrita no canal me deu outro tema que se encaixaria numa parte 3 desse vídeo. Então, o próximo vídeo não vai ser das regravações, vai ser a parte 3 da questão da imposição, com o assunto que essa pessoa me propôs. Vou falar o assunto? Não, é surpresa. É surpresa, mas se você quer que o seu assunto passe na frente de outros assuntos, você deixa aqui no comentário que eu passo o seu na frente das regravações, porque eu tenho muito vídeo ainda para regravar.
Então, voltando. E por que a gente não é obrigado a votar em candidato cristão? Muita gente cristã erra nessa hora de votar porque cristão tem que votar em cristão, irmão tem que votar em irmão. Ô irmão, você ainda tá naquela. Você ainda acredita naquele conto de fada de que todo cristão é bonzinho? No legislativo, ok. É bom que um cristão vote em outro cristão. É bom, mas não é obrigado. Até porque quando eu falei que a parte 2 seria a questão de quando tentaram me impor um candidato para votar, a pessoa chegou a me falar, você podia acrescentar nesse vídeo essa coisa de cristão vota em cristão, a utilidade da bancada evangélica, se é necessário ter a bancada evangélica ou não. E eu vou acrescentar uma questão no final aqui de político que deixa Deus trabalhar. Eu vou falar agora da questão da bancada evangélica. É necessário realmente ter a bancada evangélica? Willy, você é a favor da bancada evangélica? Olha, bancada evangélica. Para que ela foi criada? O fato dela ter o propósito pela qual ela foi criada, sim, sou a favor. Do propósito para qual ela foi criada. Eu não estou dizendo que eu sou a favor da bancada, eu estou dizendo que eu sou a favor do propósito para qual ela foi criada. Porque, como eu disse alguns minutos atrás aí no vídeo, tem muitos projetos aí tramitando no legislativo que é para acabar com os valores cristãos. Ah, Willy, mas o Estado é laico. Eu sei que o Estado é laico, mas o Estado não é laicista, tem diferença. O Estado é laico. E o que é um Estado laico? Você pode professar qualquer tipo de fé. Esse é o Estado laico. Agora, o Estado laicista não. O Estado laicista é um Estado ateu. E tem muita gente que confunde laicidade com laicismo. E tem projetos na Câmara que querem instaurar o laicismo no Brasil. Então, por isso que a bancada evangélica foi instaurada para evitar esse tipo de coisa. Para evitar que os valores cristãos, porque o país aqui, embora o Estado seja laico, a maioria do povo é cristão. Então, a bancada evangélica foi colocada lá para defender os valores cristãos. Porém, de uns anos para cá não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo a bancada evangélica se envolver em alguns escândalos de corrupção, vários projetos aí sendo aprovados aí para combater mesmo os valores cristãos, os valores conservadores, e a bancada evangélica não falar um A. Então, para que precisa ter a bancada evangélica ainda? Inclusive, tem um deputado dessa bancada aí que tweetou uma coisa na internet dizendo assim, falando de um homem de alto escalão aí no governo do Bolsonaro, ele pediu impeachment desse cidadão, alegando assim, já que ele não consegue ser leal ao presidente, que é coisa que o cargo dele exige isso, não precisa ser mais nada, por isso que eu protocolei o impeachment dele. E eu concordo com ele, porque o cargo desse cidadão exige sim lealdade, e ele não consegue ser leal, então que sofra o impeachment mesmo, eu sou a favor, concordo com esse deputado. Porém, deputado, você devia pensar na bancada evangélica também. Porque a bancada evangélica, há muito tempo, ela não faz o que ela deveria fazer, o que ela foi colocada ali para fazer. Já que ela não consegue fazer o que ela foi colocada lá para fazer, também não precisa estar lá. É uma faca de dois gumes. E outra coisa, a gente viu uma pessoa aí, não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando, domingo passado foram eleitos os prefeitos das cidades, né?
foi o segundo turno das eleições. E teve um candidato cristão que perdeu as eleições para prefeito na cidade dele. Olha, meu irmão, tô falando para você mesmo, candidato, se é que você vai ver esse vídeo. Eu não fiquei feliz pela vitória do seu adversário, mas pela sua derrota eu comemorei. Por quê? Nossa, você comemorou a derrota do seu irmão? Sim. Porque você pode professar sua fé? Pode, o Estado é laico. Porém, você não pode comprometer um povo inteiro para a exclusividade da tua igreja, rapaz. Por quê? Teve no Senado uma proposta para a volta da CPMF. E isso ia prejudicar muito a população brasileira no geral, ia prejudicar muito, mexer no bolso da população brasileira. E ele era contra. Só que o autor do projeto foi lá e falou: não, mas é o seguinte, as igrejas elas vão estar isentas, então pode aprovar. Então quer dizer, vale a pena, em detrimento de um povo inteiro, aprovar um projeto que ia prejudicar todo mundo só porque a igreja está isenta? Então, se você primeiro, se você está exercendo um cargo público, você tem que ter um compromisso com o povo também. Então, já que você não tem, você quer exclusividade para a igreja, filho, então graças a Deus que você perdeu a sua eleição. E agora eu vou falar do político que deixa Deus trabalhar. A gente vê aí, e eu vou falar até de uma experiência minha rapidinho, que foi só um político colocar no slogan dele, na campanha, e aí agora que ele ganhou para presidente, falar Deus acima de todos, o inferno inteiro se levantou contra ele. O cara não... eu nunca vi um presidente ser tão perseguido. Eu não sou 100% a favor do que o Bolsonaro fala. Eu votei nele sim. Eu sou de direita sim. A maioria dos projetos dele eu concordo, mas eu não concordo com tudo. Até porque, para eu concordar 100% com um político, esse político teria que ser eu, né? Mas assim, olha que coincidência. Foi ele falar Deus acima de todos, todo mundo se levanta contra ele, ele tem uma dificuldade imensa para governar. Porém, como Deus está com ele, ninguém consegue derrubar o cara também. E eu vou dizer uma experiência minha, porque eu fiz essa oração 3 vezes. Não é que eu gosto de usar vãs repetições, não. Mas numa igreja que eu congreguei, essa mesma igreja aí que tentou impor o candidato para eu votar, teve uma vez que eu falei: Deus, se tem alguma coisa atrapalhando a sua obra aqui, se tem alguém atrapalhando, por mais que doa, que o Senhor tire essa pessoa do meio de nós. Eu fiz essa oração, aí de repente a igreja começou a perder membro a rodo. Aí, nessa igreja que eu congrego agora, eu fiquei 3 anos como líder do grupo de intercessão da mocidade. Eu não era líder da mocidade, eu era líder do grupo da intercessão da mocidade. Aí, num momento que eu fui orar pela mocidade, eu falei isso: se tem alguém aqui no nosso meio que está atrapalhando a sua obra de fluir, por mais que nos doa, que o Senhor tire. E aí a mocidade começou a perder alguns membros, e alguns membros importantes. Não que essas pessoas não devam ser amadas, que não devam ser ajudadas, mas as pessoas começaram a sair. E aí na terceira vez, quando o Bolsonaro falou, domingo é o dia do jejum para quem crê, quando ele convocou um jejum para os brasileiros, né? E eu orei pelo Brasil e falei assim: Deus, se nesse governo tiver alguém que esteja querendo impedir que a sua obra seja feita e que a sua vontade seja feita no Brasil, por mais que nos doa, que o Senhor tire. Eu orei isso. E depois do jejum começou a cair a máscara de um monte de gente. Tanto é um exemplo, quem foi o primeiro ministro que caiu depois desse jejum?
aquele que todo mundo achava que era um herói. Então, irmãos, isso aí mostra que a gente não deve confiar em homens, a gente deve confiar em Deus. Mesmo que a gente tenha que escolher um homem para nos governar, a gente tem que confiar no Senhor. Mesmo que não seja aquele que tenha os preceitos de Deus que vença, a gente precisa confiar no Senhor. Porque qualquer governante que entre é permissão dele, amém? Eu fiz com a intenção de ajudar, Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa aqui nos comentários sugestões de assuntos que você gostaria de assistir, assuntos que você gostaria de ver a gente abordando aqui nos vídeos, amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.